Olá, boa tarde. É com muita alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a super competência do nosso amigo Sidney Coeixão. Na transmissão do programa está com essa responsabilidade e com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 16 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema questões doutrinárias. Dentro dessas questões nós estaremos falando o que é psicosfera individual. Quando nós reencarnamos, a gente está envolvido em uma vibração magnética? E qual é a função do perispírito em nossa reencarnação? Bem, essas são algumas das questões doutrinárias que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para falar sobre este importante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso amigo, o palestrante espírita Ari Carrasco. E desde já convidamos a você, amigo e amiga, que possa nos acessar a nossa página do Facebook. Basta só acessar lá o Terceiro Milênio na página, basta só acessar a página do Terceiro Milênio no Facebook e você estará assistindo esta entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos a você que na nossa página deixa lá o seu like, deixa a sua mensagem, lembrando sempre que a sua like, que a sua mensagem nos traz aquela energia, nos traz o estímulo e a força para continuarmos com a missão confiada a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Questões doutrinárias. Este interessante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, o palestrante espírita Ari Carrasco. Ari, que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde ao nosso amigo Sidney, Madeira, Cláudio. Um grande abraço a todos. Estamos aqui, para dividir um pouquinho daquilo que nós vamos estudando, e trazendo para os amigos fazer suas avaliações e as suas reflexões. O meu objetivo é esse, é refletir sobre determinados temas que nos esclarecem e que nos situam num patamar melhor na nossa caminhada evolutiva. Obrigado aí. Imagina, a todos. Nós que agradecemos a tua valiosa presença aqui no programa, sempre quando a gente entra em contato contigo, sempre se colocando à disposição para servir e trabalhar, e juntamente também, como tu sempre nos coloca, e de aprender também. Servir é o seu nome correto, Servir. Não dar aula de nada, mas aprender junto. Exato. É isso aí. Então, muito felizes estamos com a sua presença aqui, amigo Ari Carrasco. Então, Ari, nosso tema hoje é sobre questões doutrinárias. Então, vamos abordar aqui várias questões. Entre elas, te pergunto, como a primeira pergunta, quando o espírito individualizado passa a vibrar? Quando? Vamos nos lembrar do Livro dos Espíritos. É do átomo ao arcanjo, Essa é a nossa trajetória, Tem um poema que nos fala, da trajetória do espírito, do Adelino Fontoura Chaves, que ele nos ensina e nos fala, e ele diz, eu vou resumir para não se tornar longo, mas pelo menos para nós ter uma base. Então ele diz assim, eu fui átomo, vibrando entre as forças do espaço. Partícula pousei, eu era infusório do mar. Depois de algum tempo, evoluindo, passando pelas experiências desse reino, eu cheguei ao reino vegetal. Ali eu sofri e chorei
tentando me adaptar àquele novo reino, adquirindo ali e agregando alguns conhecimentos necessários. E depois de individualizado, como espírito imortal, que isso não acontece aqui no planeta, acontece fora, eu fui animal num período, e como no instinto da fera, eu sofri e chorei no inverno rude e amei na primavera. E hoje, homem que sou pelo fórum divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino que me leva um dia a transpor o clarão das estrelas. Então esse poema nos esclarece e nos situa, né? Qual é a nossa origem, né? Nós viemos de lá. Nós somos a poeira das estrelas, passando por uma experiência física hoje, ainda nesse mundo de expiação e prova, já dentro de uma transição, né? Então, o nosso papel sempre será aquele de evoluir, né? Mas entender o porquê e de onde viemos, a nossa origem, por que eu estou aqui, qual é o caminho traçado para mim, por que eu sofro, por que isso, por que aquilo, para nós entender que não existe punição da lei divina, né? Ele dá a oportunidade. E quando ele nos dá esta oportunidade, ele também nos dá uma responsabilidade por cada ato nosso, né? Então, nada mais que isso. Deus é justo, Deus é bom e Ele nos ama acima de tudo. Então a gente, como tu bem colocou, a gente vem lá do átomo. Sim. E vai até o arcanjo. Até o arcanjo. Mas passamos pelo reino... Passamos por todos os reinos. Vegetal, né? Mineral, animal, até chegar no hominal. O hominal. Né? Então esse processo todo nós sabemos que se deu no plano espiritual, traçado por aqueles mentores, amigos, né, que programam para nós. Então nós começamos lá com o nosso corpo rude, como todo mundo sabe, né, e assim nós fomos evoluindo, né. Então foi etapa a etapa, até nós chegar hoje na situação que estamos, né. Então não tem nada fora do lugar. O importante é nós estudar a nossa origem, né? Essa é a parte mais importante, porque aí eu vou me situar, né, diante da minha pequenez, ainda diante do todo, né? Tem chão para andar, tem várias reencarnações ainda pela frente, né? Que não é numa etapa só que nós adquirimos um conhecimento total. Claro. Então, nos é dado de acordo com o nosso estado evolutivo e a nossa mudança íntima. Nós vamos adquirindo determinados conhecimentos que estão ali no nosso subconsciente, né? Tanto é que Jesus nos ensinou, o reino dos céus está dentro de vós, né? É por ali. Mas isso eu não consigo, numa encarnação só, abranger tudo e conhecer tudo. Então é por etapas. À medida que eu me esforço, que eu modifico o meu padrão moral, eu adquiro novas experiências, né? Talvez não nessa, mas no futuro. Disso tudo que nos coloca, né, sobre essas experiências, esse aprendizado, né, e a gente aproveitar bem a oportunidade ao qual estamos recebendo, estarmos neste momento reencarnado na Terra. Esse é o nosso melhor momento. Esse é o melhor momento. Por quê? Porque quando é que nós teremos uma nova oportunidade para retornar no planeta? Se nós atentar pelo número de encarnados atuais, 7,5 bilhões, um pouco mais, mas lá fora tem 3 vezes mais de irmãos nossos que precisam passar pelo planeta. Pois se Deus é justo, Ele dá oportunidade igual para todos. Então tem muito irmão na fila para vir. Por isso que eu digo, a dificuldade que nós teremos
para reencarnar novamente, né? Porque aí vai depender muito de diversos fatores que nós não temos nem noção de como esse processo se dá, né? Mas que todos passarão pelo planeta, isso é fato, né? Então, por isso que nós vemos esse movimento todo aí, desses irmãos que vêm todos desregrados ainda, com dificuldade de se adaptar nessa nova caminhada, estão tendo a sua oportunidade, né? Cada um deles vai ter a sua chance, a sua oportunidade. Por quê? Porque Deus é justo, né? E Jesus deixou claro, enquanto houver um irmão nosso sofrendo, ele estaria junto, arrebanhando essas ovelhas todas para levar para o seu rebanho. Então ele vai dando o ensinamento de acordo com o estado evolutivo de cada ser. Nós temos que ter calma, paciência, tolerância, não julgar a si próprio, né? Não condenar, que é importantíssimo, né? Porque à medida que eu condeno, eu estou determinando um determinado fato para o outro e isso está direcionado a mim. Tudo que eu fizer para o próximo veio para mim. Eu sou o autor, eu sou o dono da obra. Claro. Né? Então é a lei do retorno, né? Do causa e efeito, que todos nós... Então a nossa preocupação é com a nossa evolução. O que eu posso fazer de melhor para mim nesse momento e, à medida do possível, ajudar aqueles meus irmãos que também estão vindo numa caminhada e também, claro, um esclarecimento, muitas das vezes, né? Então o nosso papel é esse. Esclarecer dentro do nosso limite e, principalmente, trabalhar em nós aquilo que nós estamos falando para o outro. Essa é uma das grandes metas nossas nesse momento atual, né? Então, nós temos que ter muita paciência nesse momento aí, né? Que as coisas não funcionam da forma que a gente acha e pensa, né? Então, nós temos que estudar bastante, ir adquirindo conhecimento, esclarecimento, ouvir, analisar, investigar e buscar a concordância universal do ensino dos Espíritos, né? Então é ali que nós vamos buscar a fonte que nós vamos nos defender, vamos colocar assim, para ver se eu aceito ou não. Porque na realidade a verdade tem que ser individual de cada um de nós, né? Não basta eu ouvir se eu não acatar aquilo intimamente e realmente aceitar como uma coisa que trago dentro das obras que nos orientam e que nos esclarecem e que nos dão suporte para nós poder evoluir cada vez mais. As obras a qual você refere, o nosso convidado Ari Carrasco, são as obras básicas da doutrina espírita. As obras básicas da doutrina. Aí nós temos, claro, as complementares, mas as mais importantes são as básicas, né? São nelas, são essas 5 obras aí que nós devemos analisar, estudar, compreender cada uma delas, pesquisar cada partezinha delas ali, não só ler, mas estudar. Porque à medida que eu retornar no mesmo texto, eu vejo que eu não aprendi nada ainda, né? É como dizia o Sócrates, né? Só sei que eu nada sei. Eu me recordo, certa feita, de uma palestra do Divaldo Pereira Franco sobre as obras básicas, que é o espírito Joana de Ângeles, uma das palestras do Divaldo, e ela falou para o Divaldo, o espírito Joana de Ângeles, ela disse que uma vida bem vivida de 80 anos, não é ainda possível assimilar por completo uma obra básica. Não tem. Uma vida bem vivida. Não tem como. Por isso que nós não estamos, e nós temos que nos dar conta disso, que o nosso estágio evolutivo nos é dado aquilo que eu posso assimilar. Então, por isso que Deus é justo. Ele dá
tipo remédio homeopático para cada um de nós dentro do seu estado evolutivo atual. Né? Aí é que está a justiça divina. Né? A oportunidade de eu poder aprender um pouquinho mais, né? Ou vou ter que esperar, que tem coisas que não tem como eu absorver. Sim, sim. E aí, complementando essas obras básicas, nós temos as complementares. Né? Por exemplo, André Luiz nos apresenta o lado espiritual, né? Nossa vida no lado espiritual. Exatamente. Joana de Ângeles nos traz ensinamentos importantes relacionados à mudança íntima, mudança né? íntima. Nos mostrando as consequências de determinados pontos. E ela fala muito nas sombras, né? É aquilo que está armazenado. E nós conhecemos, pegando um iceberg, nós vamos ver que nós conhecemos ali 5%, e olhe lá, né? E o resto que está para baixo, submerso, é o que está no nosso subconsciente. São as nossas chamadas sombras, né? E é ali que eu tenho que mexer. É aquilo ali que está me atrapalhando. Então eu tenho que ir trabalhando de acordo com aquilo que vem vindo, né? Então, à medida que aquilo, e que eu vou compreendendo, eu procuro trabalhar aquilo. Como é que eu descubro isso aí? As minhas tendências, quais são as atuais, né? Para mim ir modificando, porque nem todas eu vou conseguir. Né? Então eu vou naquelas que mais fazem eu errar, né? Me equivocar. Então é ali que eu começo a trabalhar. Numa que eu consiga, já é um grande passo para mim nessa caminhada que eu estou fazendo, né? Então eu tenho que trabalhar intimamente e nós deixar de apontar o outro, né? O outro está tendo a chance dele, a oportunidade dele, o outro tem livre-arbítrio dado por Deus e a responsabilidade assim como eu recebi também. Então cabe a mim fazer a melhor parte possível, né? Porque tem muita coisa guardadinha ainda que precisa ser mexida. E como tem. E como tem. Ari, o que é psicosfera individual? O que é essa psicosfera? A psicosfera individual, é a nossa aura. É por ali que eu sou identificado. Pelos irmãos encarnados e desencarnados principalmente. Porque ali eu exteriorizo o meu interior. Ali está o que eu penso e a forma que eu ajo, né? E por ali que se aproximam por sintonia vibratória. Por sintonia vibratória. Sintonia vibratória. Eu atraio para mim à medida que eu estou na mesma faixa do outro. E o outro me acha ali dentro daquilo e se aproxima de mim. E passa a atuar positivamente ou negativamente, né? Atrapalhando a minha caminhada. Seria como, vamos dizer assim, um escudo, né? Para amortecer a ação do próprio espírito. Que a nossa vibração ela é altíssima, né? Ela é altíssima. E imagina se ela atuasse diretamente no corpo físico. Despanchava tudo, né? Então, por isso que tem... Vamos falar nesses principais, né? Claro. Então, se nós for estudar mesmo, nós vamos ver que tem mais coisas. Mas que ele seria como um amortecimento desse estado vibracional do espírito. Porque, na realidade, quem pensa sou eu, espírito, né? Eu transmito, estou ligado no meu campo mental. Meu campo mental está ligado no meu perispírito, pelo campo vital, aliás, pelo campo emocional e pelo campo vibracional, e o meu corpo físico, o meu perispírito, através do meu perispírito, eu, o espírito, através do meu perispírito, me ligo
pelo campo mental no perispírito, e o perispírito se liga ao corpo físico pelo campo vital. Né? E além disso, nós temos a aura, que seria uma espécie de amortecedor, e ao mesmo tempo onde eu sou identificado. Né? Hoje nós sabemos, a gente se reúne como assim com os amigos, não é pelos atos de afinidade? Semelhantes se atraem, né? E aqueles que não são semelhantes se retraem, né? E é a mesma coisa, né? Eu vou ter o lado positivo se eu vibro positivamente e se eu ajo positivamente, e vou ter o lado negativo se eu ajo negativamente, né? Então é essa aura, né, que serve de tanto, tem um papel importante na nossa evolução, ela também nos identifica. Isso seria o campo da nossa energia? O nosso campo energético. Porque tem pessoas que isso já aconteceu comigo, contigo, com muitas pessoas talvez que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tu chega perto de certas pessoas, tu te sente bem. Há relatos, vários relatos das pessoas que quando iam visitar o Chico Xavier em Uberaba, né, não precisava nem chegar perto dele. Estando já próximo, na sala, que sentia uma vibração, que as pessoas se emocionavam, que choravam, não sabiam como explicar aquela emoção. Tu vê que o Chico, tu ia lá, por exemplo, na casa da prece, né? Às vezes a pessoa ia atrás de uma comunicação, uma psicografia, estava sofrendo aquela coisa toda. Chegava na porta, o Chico já sabia. Já sabia qual era a situação da pessoa. Qual era a sua situação. Né? Sabia o nome, o seu nome, tudo. Sim, para te ver ele não precisava falar nada para ele. Não precisava falar. Né? Agora, olha a distância. Né? Esse campo mental vibracional do Chico para o nosso, né? Tem uma passagem também de Jesus, né? Com a mulher que tinha uma hemorragia. Sim. E que ele, no meio da multidão, parece que ele pergunta para o apóstolo Pedro: Pedro, quem me tocou? O Pedro olhou para o mestre: pô, mestre, uma multidão lhe tocou. E ele: Pedro, quem me tocou? Mestre, de novo. Com essa multidão, a multidão lhe tocou. E ele disse ainda, né, que tinha saído uma virtude dele. Exatamente. Que alguém tinha tocado na sua veste. Né? Então, assim, tu vê que o alto grau de elevação do Espírito de Jesus, ele captava qualquer situação nossa. Ele sabia se nós éramos sinceros ou não, né? Tanto é que ele disse para ela, ele não curava e ele não salvava ninguém. Ele disse: a tua fé. Foi. Né? E eu acrescento em cima dessa fé o merecimento. Claro. Te salvou. Vá e não tornes a pecar, que são os nossos erros. Né? É nesse sentido que ele falou. Então, a recomendação que ele fez para ela. Né? Então, Jesus nos dava a oportunidade, se nós estivéssemos dentro desse padrão, dentro do merecimento e da nossa fé, nós alcançar aquilo que está buscando. Então, tem vários exemplos dele, mostrando, né, que, tanto que ele fala, né, se tivesse a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, né, dirias para essa montanha: lança-te daqui para lá, e ela iria. Né? A montanha é só exatamente os nossos problemas internos. Os nossos problemas, os nossos conflitos. E nossos conflitos, nossas dores da alma, dores, essa coisa toda, né? Então, assim, nós temos que trabalhar para adquirir. Porque o que eu não tenho, eu não posso trabalhar ele. Eu tenho que adquirir fé, que ninguém pode me dar ela, né? Eu tenho que adquirir confiança, esperança. Eu tenho que adquirir o perdão, que é importantíssimo, porque se eu não me perdoo, eu não tenho capacidade também de perdoar ninguém, né? E principalmente o amor. Se eu não me amar, como é que eu vou exigir amor de alguém, né? Então é um trabalho nosso, né? Ele só nos mostra o caminho, como é que se deve ser feito isso aí, né? E deixou claro para nós, né? Fora da caridade não há salvação, né?
que é a lei, é o amor em ação. É o amor em ação. É a prática do bem, da caridade, né? É isso que nos salva. E são duas mãos que Sim, caminham juntas, a que eleva caridade o e o amor. espírito. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Hoje tu vê que as pessoas estão saindo 50%, não estão no equilíbrio, eles vão para 100% um lado e 100% do outro, né? E não é dessa forma que nós vamos evoluir, né? É juntos, caminhando do lado, não um atrás do outro. É verdade. Né? Então, quando reencarnamos, já somos envolvidos nessa vibração magnética, a qual tu já está nos falando? Quando nós reencarnamos, já somos envolvidos nessa vibração? Ah, sim, né? Porque na realidade, quando eu reencarno, né? Que eu já encarnei uma vez e que eu tenho a oportunidade de reencarnar novamente, o que acontece comigo? Eu já passo a vibrar e interferir na formação do novo corpo. Exatamente com aquelas situações que são precisas, eu preciso modificar. Então eu passo a interferir também, né? Não só a parte genética, a gente sabe que ela tem uma certa importância, né? Mas a parte fundamental é aquilo que eu preciso modificar e que a reencarnação vai me dar essa oportunidade. Então eu passo a imprimir no novo corpo que eu vou me relacionar, as minhas necessidades evolutivas. E é onde entram essas dificuldades todas que a gente encontra, né? Dependendo de cada um, doenças, sequelas, uma série de coisas que nos acontecem. Sou eu que faço isso. Deus está me dando a oportunidade. Ele não está me castigando, né? Então eu passo a interferir também, né? Não só na parte que acontece, né? Que às vezes a gente pensa, não, o pai, a mãe, não sei o quê, o filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Embora exista pela ciência as classificações que há uma interferência na parte genética também, né? Na formação do corpo, né? Mas a mais importante é exatamente essa, onde eu sou identificado, identifico determinadas situações que eu terei que mudar. E eu já passo a interferir e vibrar, imprimindo no novo corpo determinadas situações. Ou eu desisto de reencarnar, porque eu não aceito a mãe, que ela pode ter me abortado, por exemplo, no passado. Imagina como é que nós ia conviver, né? Assim o espírito às vezes pensa, ou vice-versa, ou foi ele que prejudicou aquela mulher, né? Abandonou, vitimou ela, fez miséria com ela. E na lei de retorno nós temos que fazer as reparações, né? E aí, no nosso caso, de vez de ser só a reparação, também tem a expiação. São exatamente essas coisas que nos trazem consequência, né? Então, por isso que é importante nós nos dar conta disso e começar a trabalhar. Então, sim, N fatores que impedem o espírito de reencarnar ou dele desistir, são uma série de situações que levam o espírito a fazer isso. Ou realmente ele vem para se reajustar com o outro, aprender a amar o outro, uma série de coisas. Não é só o lado negativo, claro, tem o lado positivo. Positivo. Mas não poderemos fugir daquilo que nós sememos lá no passado. Cada um vai receber de acordo com aquilo que ele semeou, de acordo com as suas obras. Né? Então é dessa forma. Né? Então Deus sempre vai me dar a oportunidade de eu estar aqui, ou em outra situação, em outro planeta, em outra escola, para fazer todo esse processo. Daí a importância de nós conhecer a nossa essência. Né? De onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Né? Que é o principal. Né? Então, às vezes, a gente confunde muito o nosso corpo conosco. Né?
Nós somos espírito, mas não somos da Terra. Estamos passando pela Terra. É diferente. O nosso mundo real é o espiritual. De lá nós viemos e para lá retornaremos. Às vezes a gente vive de tal forma achando que nós somos daqui. Não é. Porque esses foram 1000 anos, né, nos negando a imortalidade da alma. Isso atrapalhou um pouco também a nossa caminhada evolutiva, né? Mas à medida que nós vamos trabalhando, nós somos adquirindo algum conhecimento aqui, algum conhecimento ali, e todas as religiões falam de Jesus. Nenhum de nós pode dizer, eu não conheço Jesus. Todos conhecemos, porque todas as religiões falam dele, né? E dos seus ensinos. Só que nessas religiões, nós recebemos de acordo com o nosso estado evolutivo, né? Então é ali que nós vamos tirando, é ali que nós vamos, né? Por isso que a gente não deve criticar nem violentar as outras consciências. Claro. Né? Cada um dentro do seu patamar necessário. Claro. Uma vez fizeram uma pergunta para o Espírito Emmanuel, através do Chico, né? Por que Deus não usa da força para a modificação do ser humano, para a modificação do nosso planeta? O Emmanuel respondeu, Deus não usa da violência. Sim. Ele usa do tempo. Ele não violenta a consciência. Não, ele não violenta a consciência. Tanto é, o próprio Emmanuel diz assim, ó, é muito fácil hoje, se nós estiver atento, nós detectar. Ele diz o quê? Estás passando hoje o que fizeste ontem. E serás amanhã o que estás fazendo hoje. Né? Então, esse alerta dele ele é importante para nós. Né? Porque é comigo. Né? Por isso que a gente, agora há pouco, nesse programa, nós falamos que o nosso melhor momento é o agora. É o agora. É este momento de fazer o melhor ao nosso alcance. Porque assim, eles dizem, os próprios espíritos dizem, né, que a encarnação mais importante para nós é essa. É essa. Uhum. Né? Nós enfrentamos aí uma pandemia que tem todo um sentido, claro, né, para nós frear a nossa conduta. Esse foi o maior objetivo dela. Então ali nós fizemos a nossa escolha. Para que lado eu vou? Sombra ou luz? Né? Então tem um livro, uma obra que eu li há muito tempo, né? Que era do Ramatiz, no tempo que não havia essa interferência espiritual do médium nas comunicações. Nas comunicações. E esse livro era A Dor e a Luz Salvarão o Mundo. As escolhas, né, de cada um de nós. Né? Então, assim, como eu aprendi isso aí, até com o seu próprio Milton Barum, se tu lembra, ele tinha, eu leio de Luluzinha Física Quântica. Ele falava isso, me recordo. Então eu retenho aquilo que é bom. Ele falava isso. Ele lia de tudo e retinha o que era bom. O que era bom. Porque aquilo que não me serve, eu descarto ou deixo para pensar amanhã. Né? Porque tem coisas que nós desconhecemos, sim, né? E que nós precisamos avançar no conhecimento para ter o equilíbrio, né? Para não sair para um lado nem para o outro. Né? Então é um esforço. E um esforço contínuo. São 17 horas e 36 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas, está na casa dos 16 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido e coordenado pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, nosso amigo, nosso irmão palestrante espírita, Ari Carrasco, que vem abordar esse tema muito interessante, que é sobre questões doutrinárias, e desde já queremos se agradecer aos nossos ouvintes pela sua audiência, pelo carinho, pela atenção, que sempre estão junto conosco todas as sextas-feiras, às 5 horas da tarde. Obrigado pela audiência de todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Também queremos agradecer a todos
aqueles nossos telespectadores que estão nos assistindo ao vivo e a cores pela página do Facebook, deixando ali a sua like, deixando também as suas mensagens. De vez em quando eu dou uma olhada, como estou olhando aqui, várias pessoas deixando suas mensagens. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção de todos vocês, por estar junto conosco, estar prestigiando e divulgando, né, esse trabalho. Então, o bem precisa ser divulgado. Então, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, pela audiência de todos vocês. Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês. Ari, qual a função do perispírito na nossa reencarnação? Que ainda agora há pouco tu também falava sobre o perispírito. Qual é a função do perispírito para a nossa reencarnação? Ele é o modelador, organizador biológico do corpo físico. E é através dele que nós temos o lado positivo, o lado negativo, porque nós somos imprimindo. Por exemplo, a minha vibração, quando eu ajo, penso negativo, eu não ajo no bem, eu busco o mal e repito o mal, eu vou fazendo o que comigo? Eu vou, através da minha ação, do meu pensamento, imprimindo o meu corpo espiritual. Olha, ele é o modelador, organizador do novo corpo futuro. E ali eu imprimo o que eu fiz. E depois que eu fiz está marcado lá. Por exemplo, né? Então, se eu matei, por exemplo, marcou no meu perispírito. Se eu roubei, se eu sou corrupto e coisas assim por diante. Né? As coisas mais corriqueiras que nós falamos aí, né? Então, são muitas situações que nós praticamos. Mas também se somos pessoas do bem, praticamos o bem, agimos no bem, pensamos no bem, também imprimimos no perispírito. Também imprimimos no próprio perispírito. Os nossos conhecimentos intelectuais. Exatamente. Tudo vai para ali. Tudo vai para ali. Uhum. Então, assim, o que acontece comigo? Porque aí não tem como nós medir isso aí. Né? A lei de causa e efeito que vai determinar, né? Então, por isso que eu não posso... Porque assim, nós somos um somatório de existências, nós já tivemos múltiplas reencarnações e nós temos também o lado positivo, não é só o negativo, né? Então, por isso que Jesus dizia, não julga. Porque a gente não sabe a nossa história também no passado. Eu não me conheço ainda. Não, Como é que eu tenho a pretensão de conhecer o outro? Uhum. Né? Então, por isso Jesus diz, não julga, porque eu estou criando uma medida. E quando eu crio essa mesma medida vai ser usada para comigo. É verdade. Eu estou dizendo, eu quero ser julgado, eu quero ser assim, assado, condenado por isso. Eu estou determinando. Então, isso sou eu que faço. Eu sou o agente, né? Então, eu vou imprimindo nesse novo corpo situações que me vão trazer um certo dissabor. E não adianta nós negar que nós temos, né? E como temos? Elas estão ali guardadinhas para nós, né? Então, assim, e cada um recebe de acordo com aquilo que ele semeou. Ninguém colhe mais nem menos do que aquilo que é necessário para ele, né? Aquilo que a gente vê um mal, às vezes é um bem, mas não para o corpo, para o espírito. Porque Deus não criou corpos, Deus criou espíritos, que somos nós, né? Então é esse que nós temos que nos dar conta, é essa parte importante que nós temos que nos dar conta. Eu tenho que parar de apontar o outro e começar a olhar para mim, né? A Joana Diane, acho que várias vezes já comentei isso aí, ela mesma afirma, né? Tudo que tu aponta no outro, na realidade, tu está transmitindo psicologicamente, numa fuga psicológica tua, apontando em alguém semelhante. Eu encontrei lá fora alguém que vibra e pensa como eu, e é ali que eu paro, né? Então sou eu que sou o responsável, né?
Por isso que ela fala, não faz, não julga. Né? Tu está julgando a ti mesmo. Né? Então não adianta eu ficar apontando para o outro se eu nem me conheço ainda. Sim, aquilo que a gente está apontando no outro, em alguma situação nós podemos passar naquela mesma situação e podemos tirar nota 0. Também. Porque aquilo que eu mais apontei, nós não estamos livres não, de passar por situações daquilo que nós estamos apontando. Sim, porque na realidade a nossa chegada no mundo espiritual não é o que eu semei. Né? Então eu tenho que ter um peso específico no meu próprio perispírito. E aí que é difícil da gente entender, né? Porque eu chego lá, o meu corpo, a vibração do meu corpo é tão pesada que eu fico naquela periferia ali, vamos dizer assim, passando por algumas situações. Que a gente chama de umbral, né? Mas na realidade ele é um estado nosso, criado por nós. O umbral é o somatório de pensamentos, de ações de nós. E segundo uma das frases que a gente mais fala quando chega no plano espiritual, isso os próprios autores espirituais escrevem isso, uma frase que é muito habitual e muito corriqueira, que se fala quando nós chegamos lá, é claro que não é na sua totalidade, né? Uma boa parte, se eu soubesse. Se eu soubesse, tinha feito diferente. Se eu soubesse, eu tinha amado mais, tinha feito mais, tinha trabalhado mais. Sim. Tanto é assim que... Tinha perdoado. Exato. Que Jesus assim não nos deixou abandonado, que nós temos os relatos através dos trabalhos mediúnicos de irmãos que passaram por determinadas situações e às vezes nós temos a pretensão de educar eles moralmente. E na realidade eles é que estão nos reeducando, nos mostrando, não faz o que eu fiz para ti, não está aqui também. Né? Então a gente vê pelos relatos deles as condições de cada um de nós no plano espiritual, que somos nós, nada mais que isso. Amanhã. Amanhã. Né? Então assim, eu tenho que me esforçar para me tornar melhor. Trabalhar tudo isso que eu tenho que trabalhar em mim, para mim ter um perispírito, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Porque é uma condição nossa, é uma condição vibracional. Se eu não alcancei determinado patamar, eu fico na faixa que eu vibro. Claro. Né? Então aí a gente chama ao céu e inferno, é o nosso estado consciencial. Ele não existe, né? É um estado consciencial nosso, né? Então é exatamente ali que eu me encaixo. Então é ali que eu tenho que melhorar. Né? Então são N situações que nós temos que estudar, aprofundar, que é para nos ir conhecendo. E nós vamos ver que não adianta nos apontar e condenar o outro. Né? É tudo conosco. É tudo com a gente. Tudo conosco. Está em nossas mãos. Ari, e a questão do livre-arbítrio? O que é esse livre-arbítrio? O livre-arbítrio é exatamente quando nós retornamos ao planeta, aqui ou em outro qualquer, é aquilo que nos é dado. Liberdade, é o livre-arbítrio, liberdade de ação. E responsabilidade por cada ato praticado. Né? Então aí é que está a situação, né? Que às vezes eu tenho todo eu penso assim, bom, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quero. Pode, mas não se deve. Porque tem coisas que vai me comprometer. Né? Então, assim, ele me leva a um estado vibracional de modificação íntima, que eu teria que me esforçar muito para trabalhar, para modificar, que é para ir me adequando, né? Essa nova situação que está se apresentando para mim. Então a gente tem que ter muito... nós temos a liberdade toda de semear o que nós quisermos, mas nós temos a responsabilidade de colher, e essa colheita é só nossa. Né? Então isso que nós temos que pensar, puxa,
por uma questão de inteligência espiritual, por que eu estou agindo assim hoje se eu já sei? Ou, pelo menos, eu penso diferente um pouco, né? Então eu tenho que começar a trabalhar. É o hoje, é o agora, né? Que eu tenho que detectar em mim algumas situações, né? Já que eu sei o que eu vejo no outro está em mim, então cabe a mim trabalhar essas questões que estão em mim, né? Então o próprio apóstolo Paulo, né? Quando ele encontra Jesus no caminho de Damasco, que ele era ferrenho perseguidor aos cristãos na época, como Saulo. Então ele encontra Jesus e aquela luz cega ele, tira a visão dele momentânea e ele cai por terra. Olha a resposta dele: Senhor, o que queres que eu faça? E essa é a pergunta para nós, que Jesus nos faz. O que queres que eu faça? Se tudo tu está tendo, eu te dei a oportunidade, eu te dei o livre-arbítrio, né? E tu escolheu esse caminho. Então, assim, como ele era um espírito já que a gente sabia, que se tornou um grande divulgador depois da própria doutrina, ele foi orientado a entrar em Damasco. E naquele que ele ia perseguir, né? Ele entra lá, procura, agora me fugiu o nome Ananias. Ananias, tá? Que ele vai te orientar. Olha bem, quem ele ia perseguir. Ele passou a... E ele teve que lá submeter, né, ao esse irmão, que através do próprio magnetismo dele, né, daquela bondade, e começou a trabalhar com ele para ele melhorar a visão espiritual dele, né? Ele teve aquela cegueira momentânea, Sim, exatamente para despertar. Então Jesus faz isso com nós hoje. E está nos dando a oportunidade de estar aqui, mas com o objetivo que nós acorde. Acorde. E tu falando essa questão da cegueira, né, embora nós, né, temos a grande maioria, né, a benção de enxergar, e quantas vezes a gente ainda anda com os olhos fechados? Exatamente. E muitas vezes encontramos pessoas que têm essa deficiência, né, de não poder enxergar com os próprios olhos, mas enxergam muito mais do que aqueles que estão enxergando. Exatamente. Então aquilo que a gente vê o mal, perdi a visão. Por que eu perdi? Se Deus é justo e bom, né? É uma consequência de alguma situação que eu criei, né? Então, tanto o Evangelho orienta ali, né? É melhor perder a visão aqui do que entrar no céu lá cheio de problemas, né? E ter que... Então, assim, nós temos que ter essa consciência. E depois o apóstolo Paulo, depois que ele se recupera a própria visão espiritual dele, ele nos mostra que nós somos meninos do entendimento ainda. Que nós temos um sono de consciência. Estamos ainda dormindo, porque nós não velamos com Jesus, conforme ele nos ensinou. E aí tem a prova. Pedro nega ele 3 vezes. Sim, teve. Né? Até o galo cantar, despertou a consciência do Pedro ali. Ele se arrependeu, aquela coisa toda, né? Judas, né? Que cometeu aquele ato ali e tal, mas a intenção dele era outra. Os próprios apóstolos, exceto João, que acabaram fugindo. Isto. Né? Da situação, trocando suas vestes, não conheço, nem sei quem é esse tal Jesus. Exatamente. Então, assim, é isso que Jesus está nos chamando hoje. Né? Vem, né? Ele está te franqueando o reino dos céus, mas espera de ti a tua contribuição. E às vezes nós sabemos que o caminho de Jesus era o da solidão. Ele chegou sozinho, voltou sozinho, com dignidade, deu o exemplo, né? E nós fomos os autores da crucificação do Mestre. Então, assim, agora eu pergunto, quantos de nós estava lá nesse dia? Negamos Jesus, condenamos Jesus, né?
Embora muitas vezes nós não estivéssemos presencialmente naquela situação, mas ouvimos falar do Cristo, a gente apontou. Exato. Esse aí é um falsário. Exato. Tanto é assim que eles... É um impostor. Ele colocou entre ele na cruz, né? Colocaram ele o bom e o mau ladrão, como chamavam. Foi, né? bom e mau ladrão. Então um se arrependeu. É o Dimas. E o outro teve a consciência dura. Teve. Tranquilo. Então ele já disse para o outro que hoje ainda ele estaria com ele no reino dos céus. Né? Então são situações assim que ele nos chama, nos tirar do sono da consciência, fazendo despertar e que nós tenhamos essa coragem. Porque essa tarefa não tem como eu fugir dela. Né? É tudo consequência do meu lado, esse aqui, do livre-arbítrio. Né? Só que eu esqueci da responsabilidade, né, por cada ato praticado. Então eu responderei exatamente para aquelas situações que eu criei, né? Que é o chamado céu e inferno, que é o nosso estado consciencial. Somos livres para fazer o que nós desejávamos. A gente deseja, mas também seremos escravos das consequências dos nossos atos. Exatamente. Tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para o mal. Ou seja, como nos ensina a doutrina espírita, Deus não castiga, também não premia ninguém. O que existe são consequências das nossas ações. Exatamente. É bem isso aí. Não tem que tirar nem botar. Né? Agora, cabe a nós trabalhar em nós o que precisa ser mudado. Né? Já que entendemos alguma coisa, tal, pelo menos temos a pretensão de entender, e já identificamos outras, começar a trabalhar naquelas que são tendências mais fortes. Que é para nós trabalhando aos poucos, vencer e evoluir. Esse é o nosso objetivo. E nunca nos falta também auxílio, né? Ajuda. Ah, sim. Porque nós de diversas fontes e formas. Exato. Sozinho eu não consigo. De forma alguma. Né? Então eu sempre vou precisar do auxílio. Ciência, eu vou precisar. Né? Eu vou precisar da ajuda da medicina aqui do planeta. Eu vou precisar do auxílio espiritual dos irmãos maiores, né? Para mim aprender a minha responsabilidade. Então aí a tarefa é grande, mas é conosco. É com a gente, conosco mesmo. Vou te fazer uma última pergunta, acabou eu próprio já falando, né, das nossas consequências, né, das nossas ações dentro do livre-arbítrio. Na verdade, fazer pergunta, nós já estávamos até conversando sobre isso. Sim. Aquilo, o livre-arbítrio é exatamente isso, né? Nos é dado de uma forma que nós tenhamos a capacidade de trabalhar em nós aquilo que precisa ser modificado, né? E aqui a gente esquece da danada da responsabilidade. Da nossa responsabilidade. Né? Então, assim, cada um de nós vai receber sempre de acordo com o que ele semeou. Não tem como fugir disso aí. Isso não é castigo. Não. Né? Isso não é castigo divino. É um trabalho que tem que ser feito por nós. Né? Então, à medida que eu vou detectando, que eu vou identificando o que precisa ser mudado em mim, eu tenho que começar a trabalhar. Né? E desta forma eu vou me melhorando. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim por diante. Né? Como eu já tinha falado, nós também temos muita virtude. Temos. Conquistar por ser esse somatório todo de experiência que a gente traz, né? E que isso também tem o seu peso, né? Que é assim, por isso que Jesus dizia, não julga porque tu não sabe, tu não conhece o outro. Às vezes o outro não precisa ouvir que tu está ouvindo aqui, por exemplo. Né? Então por isso que diz, é preciso ter ouvidos de ouvir, né? Olhos para ver. Né? E o cuidado com que nós falamos em relação ao outro. Né? E esse cuidado é importantíssimo, porque eu estarei sempre falando de mim. Quando eu apontar o meu próximo, que eu estiver, né, com essa dificuldade toda de trabalhar o meu íntimo. Então é ali, não adianta nós fugir disso aí. Essa é a grande tarefa. Né? Sair do nosso sono de consciência e começar a trabalhar.
né? O que eu posso fazer por mim nesse momento? De que forma eu posso mudar o meu estado emotivo, emocional, vibracional? Para mim ser um ser melhor, né? Então as coisas vão vindo, as experiências vão vindo naturalmente, exatamente para nos tentar ou testar. Isso a vida faz, né? E não é à toa que quando a gente vê certas pessoas, né, pessoas como nós, e a gente fala isso. Ah, mas que pessoa de luz. Ah, claro, que se é uma pessoa de luz, não é uma luz gratuita. Ela se esforçou e ela trabalha muito, não só nessa encarnação, como já vem de outras encarnações também trabalhando bastante. É a conquista do outro. É né? a conquista. É a conquista. Mas nós também podemos nos tornar também essa luz. Podemos. Está em nossas mãos. Exato. Oportunidade não nos falta. Exato. E o melhor momento é o agora. É o agora. É o agora. O momento atual acho que é a encarnação mais importante nossa é essa. É essa. Né? Fazer o que nós pudermos fazer para melhorar cada vez mais. E evoluir, que é o principal, né? Ari, queremos lhe agradecer profundamente a sua brilhante presença aqui junto conosco, trazendo esse tema maravilhoso sobre questões doutrinárias. Em nome de toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, queremos sim lhe agradecer o nosso muito obrigado, meu amigo, nosso amigo Ari Carrasco. Estamos aí, meu amigo, sempre tentando aprender junto, né? Tudo que eu falei, tudo que eu refleti com vocês, cabe a mim fazer por mim também, né? Eu não vim dar lição de moral, mas trazer, de alguma forma, uma reflexão para todos nós juntos crescer e evoluir. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, agradeço os amigos, né? De poder dividir um pouquinho daquilo que eu vou aprendendo, né? E que eu preciso colocar em prática também. Também, nos ajudou muito com essas questões doutrinárias. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos, assim, agradecer a direção da Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, em nome do senhor diretor-presidente Jorge Marião, nosso muito obrigado. Agradecemos também a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso técnico, esse competente técnico aqui da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, o nosso técnico de transmissão, com essa competência desse amigo Cláudio Leão. Agradecemos a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Mais uma vez agradecer a brilhante e valorosa presença do nosso amigo Ari Carrasco. E agradecer também a você, amigo e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. O nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, de crescimento, de evolução espiritual. E muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.